O ano era 356 a.C. e nesse ano o Templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, sofre de um incêndio e é destruído. Coincidentemente, talvez, um menino nascia em Pela, na Macedônia. Filho de Filipe II, rei desta terra, esse menino é o que viria a ser conhecido como um dos maiores da história. Esse menino era Alexandre. Alguns escritores dizem que o templo pegou fogo, pois a deusa estava ocupada demais com parte do menino. E quem sabe, né? O que é inegável é a marca que esse homem deixa na história do mundo, com alguns ensinamentos que podem ser aplicados até os dias de hoje. Então já deixa aí o like e vem comigo acompanhar essa história. Existem diversos mitos em torno do nascimento de Alexandre, como o próprio do templo que eu acabei de citar. E Plutarco cita que Olímpia, a mãe de Alexandre, sonha com um raio atingindo seu útero na noite de seu casamento, podendo significar que Alexandre era filho de Zeus, e entre várias outras interpretações. Essas histórias podem ter sido feitas após Alexandre ter se tornado rei, para dar um misticismo maior para a história e tal, mas nunca se sabe, né? Alexandre teve uma criação como de qualquer outro jovem macedônio, aprendendo a lutar, ler, tocar lira, cavalgar, caçar e assim vai. Com apenas 10 anos, um comerciante da Tessália vende um cavalo para Filipe, um cavalo chamado Bucéfalo. E nenhum dos cavalariços do rei conseguiam se aproximar do cavalo. E Filipe censurou o mercador por lhe trazer um cavalo tão inútil. Vendo tanta dificuldade, Alexandre observou mal-humorado e falou: que cavalo eles estão perdendo por falta de habilidade e talento para domá-lo. Filipe acabou perdendo a paciência e o desafiou a cuidar do cavalo. Chamou o mercador de volta, esperando no íntimo que o filho levasse um tombo para aprender a lição, né? Mas Alexandre é quem lhe daria a lição. Não só conseguiu montar Bucéfalo, como conduziu a pleno galope, domando o animal, que mais tarde o levaria até a Índia. Para educar Alexandre, Filipe chama Aristóteles para a função. Como pagamento, Filipe reconstrói a cidade natal de Aristóteles, Estágira, repovoando, libertando escravos e até perdoando exilados. No Templo das Ninfas, em Miesa, Aristóteles ensinava medicina, filosofia, moral, religião, lógica, artes, essas coisas da Idade Antiga, né? E Alexandre, durante esse período, desenvolveu muito interesse por Homero, em particular aqui por esse livro, a Ilíada. O livro que acompanharia ele ao longo de todas as suas jornadas. Após lutar diversas batalhas ao lado de seu pai, quando Alexandre tinha apenas 20 anos, seu pai foi morto e Alexandre é declarado rei pelos nobres macedônios e até pelo exército. Logo após isso, assassina todos os seus rivais ao trono, e quando a notícia se espalha da morte de Filipe, diversas cidades gregas se revoltam contra a Macedônia, que foram rapidamente respondidas por Alexandre, que, apesar de ser aconselhado a usar diplomacia, ele reúne um exército impressionante e faz com que seus rivais se curvem diante a ele. Inclusive, o famoso encontro entre Alexandre e Diógenes ocorreu enquanto esses dois estavam lá em Corinto. Quando Alexandre perguntou a Diógenes o que ele poderia fazer por si, o filósofo só pediu para Alexandre se afastar um pouco, já que estava bloqueando a luz do sol, estava atrapalhando o banho de sol do Diógenes. Alexandre gostou da resposta e teria dito: mas, na verdade, se eu não fosse Alexandre, eu adoraria ser Diógenes. Lá em Corinto, assim como seu pai, ele foi nomeado Hegemon, líder supremo da Grécia na luta contra a Pérsia. Nesse período, Alexandre acaba com diversas revoltas, como na Trácia, Líria, Tebas e Atenas, e logo ele vai marchar contra os persas. Marchando contra os persas, primeiro conquistando a Ásia Menor, fincando uma lança no solo, e afirma que aceitaria a Ásia como um presente dos deuses. Isso também demonstrava sua vontade de lutar, ao contrário da preferência pela diplomacia de seu pai. Pouco após isso, na região do Levante e da Síria, ao ser oferecido um tratado de paz, Alexandre respondeu que agora era o rei da Ásia e que apenas ele decidiria as divisões territoriais, matando todos os homens em idade militar. No Egito, ele foi proclamado como filho da divindade Amon, pelo oráculo de Siwá. Lá, no Egito, ele fundou Alexandria, que viria a ser um dos centros urbanos mais prósperos da antiguidade e capital, futuramente, do Egito Ptolemaico. Na Mesopotâmia, ele destruiu o exército inimigo e perseguiu o rei persa Dario, que tinha fugido. E com a Batalha de Gaugamela, uma das maiores batalhas e mais importantes da história, Dario não consegue levantar um exército novamente. Chegando na Pérsia,
continua sua perseguição e saqueia diversas cidades. No entanto, o general Besso mata Dario e se proclama sucessor, e começa uma campanha contra Alexandre. Após dar um funeral digno a Dario, ele diz que antes de morrer, Dario declarou seu sucessor. Besso, aquele que tinha traído Dario, se torna um usurpador e é perseguido. Após uma traição que teve lá, ele é entregue a Alexandre e é executado. A Grécia, ela cresce durante o período do governo de Alexandre com os espólios que estavam vindo lá da Ásia, mas ainda não era o suficiente. Alexandre lidera campanhas na Índia, enfrentando elefantes utilizando seus cavalos, e só não seguiu mais para o leste porque seus homens não aguentavam mais e se recusaram. Inclusive, 300 anos depois da passagem de Alexandre ali na Índia, teriam moedas gregas naquela região. Com isso, Alexandre junta o Oriente com o Ocidente e dá origem a uma nova cultura e um novo período, o período helenístico. O resultado dessa mistura cultural: ele valorizava o conhecimento e a cultura com a Biblioteca de Alexandria, e inclusive deixando diversas outras em pequenas cidades que ele foi passando. Em junho de 323 a.C., um dos maiores líderes da história morre aos 32 anos. Existem diversas lendas em torno da morte de Alexandre. De acordo com Plutarco, após uma festa ele adoece. Segundo Diodoro, afirma que ele sofreu dores após tomar uma porção de vinho. Ambas as versões mencionam a possibilidade de ele ter sido envenenado. Sem herdeiros, ao ser perguntado em seu leito de morte para que ele deixaria seu império gigantesco, sua resposta foi: para o mais forte. E bom, o que podemos tirar com tudo isso? Alexandre o Grande foi dominado por uma paixão quando jovem, uma intensa aversão para o seu pai, rei Filipe da Macedônia. Ele odiava o seu estilo de vida dissimulado e cauteloso em governar, seus discursos bombásticos, suas bebedeiras e seu gosto por lutas corporais e outros desperdícios de tempo. Alexandre sabia que tinha que ser o oposto do seu pai dominador. Ele se forçaria a ser corajoso e imprudente, controlaria sua língua e seria um homem de poucas palavras. E não perderia seu precioso tempo em busca de prazeres que não lhe comprariam a glória. Alexandre também ressentido do fato de Filipe já ter conquistado a maior parte da Grécia. Meu pai vai continuar conquistando até não sobrar nada de extraordinário para eu fazer, ele se queixou certa vez. Enquanto os outros filhos de homens poderosos se contentavam em herdar uma fortuna e viver uma vida de prazeres, Alexandre só queria superar o pai, apagar o nome de Filipe da história, colocando suas realizações. Alexandre queria a todo custo mostrar que era superior ao pai. Após domar Bucéfalo, aquela história que a gente comentou logo no início do vídeo, os cortesãos aplaudiram entusiasticamente e Filipe ficou irritadíssimo vendo ali não o filho, mas o rival. A atitude desafiadora de Alexandre com o pai foi ficando cada vez mais ousada. Um dia os dois tiveram uma forte discussão diante de toda a corte e Filipe sacou a espada como se quisesse atingir o filho. Mas, como ele já tinha bebido muito, tropeçou. Alexandre apontou para o pai e zombou: homens da Macedônia, ali está o homem que se prepara para ir da Europa à Ásia. Não consegue nem sair de uma mesa a outra sem cair. Quando Alexandre estava com 18 anos, um cortesão descontente assassina Filipe. Conforme o jovem rebelde envelhece, diminui sua luta contra o pai e aos poucos ele vai ficando mais parecido com aquele mesmo homem que ele desejava desafiar. Mas a aversão de Alexandre pelo pai não terminou com a morte de Filipe. Depois de consolidar a Grécia, ele voltou os olhos para a Pérsia, o troféu que escapou da mão de seu pai, cujo sonho tinha sido conquistar a Ásia. Se derrotasse os persas, Alexandre finalmente superaria Filipe na glória e na fama. Alexandre se dirigiu à Ásia com um exército de 35 mil homens para enfrentar uma força persa de mais de 500 mil. Antes de marchar contra os persas, ele passou por uma cidade chamada Górdio. Ali, no principal templo da cidade, tinha uma antiga carroça atada com cordas feitas com a casca de uma árvore. E segundo a lenda, o que é que ela dizia? O homem que conseguisse desatar o enorme nó governaria o mundo. Muitos tinham tentado, mas ninguém teve sucesso. Alexandre, vendo que não conseguiria desfazer, pegou a espada e com um só golpe, cortou o nó ao meio. Esse gesto simbólico mostrou ao mundo que ele não faria como os outros, mas que abriria seu próprio caminho. Apesar da espantosa desigualdade, Alexandre conquistou os persas. A maioria esperava que ele parasse ali, era um grande triunfo, suficiente para garantir fama por toda a eternidade. Mas Alexandre lidava com seus próprios feitos da mesma forma como agiria com o pai. A conquista da Pérsia era coisa do passado. Ele não queria se deitar nos louros do passado ou permitir que o passado ofuscasse o brilho do presente.
continuou seguindo para a Índia, ampliando seu exército para além de todos os limites conhecidos na época. Só os seus soldados, cansados e descontentes, o impediram de ir mais longe. Ou seja, o que é que a gente pode aprender com tudo isso no final? Só os fracos descansam sobre seus louros e idolatram os triunfos passados. Nesse jogo, não sobra tempo para descansar. Bom, a vida de Alexandre o Grande é uma jornada épica que deixou uma marca inegável na história. Sua visão audaciosa, sua habilidade militar são fontes eternas de inspiração e até de debate. E você, o que você achou do legado de Alexandre? Quais são suas dúvidas? Quais são seus pontos de vista? Vamos continuar essa conversa na seção dos comentários. Não esquece de se inscrever para mais histórias épicas como essa. Valeu!